E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá na hora da bizarrice, tá? Por quê? O Banco Central japonês, o BOJ, tá? Ele soltou a ata da última reunião deles. E foi uma coisa muito bizarra, tá? Se parar para ver toda a crise que está acontecendo aqui no Japão. Sinal que a coisa vai melhorar? Não, tá? Acompanha com o tio aqui que você vai ver se a coisa vai melhorar sim ou não, tá? Os membros do Conselho do Banco do Japão disseram que a inflação provavelmente acelerará. Então, o que isso quer dizer? Vai subir ainda mais. E permanecerá em torno dos 2%, enquanto, devido a preços mais altos das commodities, para quem não sabe, tá? Commodities é tudo aquilo que é vendido nas bolsas de valores, né? São vendidos também assim para os países, são feitas transações de produtos brutos, igual no caso o ferro. Ferro é uma commodity, tá? O trigo é uma commodity, o arroz é uma commodity. Então são todos matérias-primas brutas, entre aspas, tá? No caso, existem, igual no caso, a commodity da laranja, etc. Então você vê que dali é feito refinamento, igual no caso da laranja. Depois ela é feito suco, feita outra coisa, ela ganha um outro valor agregado. Mas enquanto matéria-prima bruta, tá? A grosso modo, tá? Uma explicação assim bem rápida, bem chula, é isso, commodity, tá? Então tudo que é vendido na sua matéria-prima bruta, tá? Ela é considerada uma commodity, igual no caso o ferro. Eles vão vender um minério de ferro. Depois dali que ela passa por refinamento, aí vira placa de aço, vai virando outras coisas, aí ganha um valor agregado. Mas enquanto ela tá ali na grosso modo, né? Na matéria bruta é commodity, tá? Então vamos lá. Devido aos altos preços mais altos das commodities, mas a flexibilização monetária deve ser mantida, pois o preço será temporário, nesse caso assim, o aumento será temporário, segundo a ata da reunião de política do BOJ. Só que esse temporário deles é meio complicado, por quê? Tá? Existe uma série de fatores para isso. E não dá para mensurar que assim, vai ser temporário daqui 6 meses, daqui 1 ano. Não dá para mensurar isso. Por que eu falo isso para você? Né? Se a guerra, igual eles estão jogando muito o aumento dos commodities por causa da guerra, tá? Por causa da Rússia. A Rússia é um grande fornecedor, a Ucrânia é outra grande fornecedora, e esse tipo de coisa está afetando. Tá? A logística, a disponibilidade, etc. Então tem uma série de fatores que fazem a commodity subir o preço. Só que, se a guerra acabasse hoje, isso não quer dizer que no mês que vem, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou mês que vem, os preços das commodities cairiam, abaixariam. Por quê? A Rússia, ela está sofrendo sanções. E os países do Ocidente, não se sabe por quanto tempo, mesmo que a guerra acabe, essas sanções vão perdurar na Rússia. Então as commodities que saem da Rússia, igual no caso do gás, petróleo e outros, trigo, tá? e outros produtos, não quer dizer que isso iria baixar, porque essas sanções ninguém sabe por quanto tempo perdurar. Se o G7, por exemplo, falasse, não, vamos deixar essas sanções por mais 1 ano, essa porcaria dessas inflações, como é que se fala assim, desses aumentos, vão continuar por mais 1 ano. Você entende? Então, assim, existem vários fatores, várias variantes nesse meio tempo que não dá para mensurar, e é isso que o BOJ está soltando. Ele está contando com o ovo no fiofó da galinha. Quando solta assim, é temporário, isso aí, essa ideia de temporário, como é que se diz? Ela é válida, eles não estão mentindo. É temporário, só que ninguém sabe o quanto tempo é. Então não dá para mensurar esse temporário deles. Então o que significa? É jogar areia nos olhos dos outros, é tapar o sol com a peneira. Tá, mas continuando. Alguns membros do Conselho de Políticas viram a necessidade de explorar melhores maneiras de comunicar a sua visão sobre a tendência de preços subjacentes, apontando para a dificuldade futura do BOJ em justificar a sua decisão de manter as taxas em um nível ultra baixo quando as empresas enfrentam custos mais altos de matéria-prima e aumentos de preços
que ameaçam ferir o sentimento do consumidor. É aquela velha história, o BOJ está ficando sem desculpa para poder agir na parte financeira do Japão. Vocês viram que o dólar chegou a 131 no Japão. E aí? É alto? Pô, pra cacete. Né? Isso afeta as pessoas? Afeta demais. Daqui para frente, a única tendência, tá, que eu posso ver de acordo com o que eu tô sentindo assim, de acordo com que o governo está sinalizando no Japão, que vai dar uma melhora muito brutal, vai ser o turismo. E na hora que o Japão abrir as portas para o turismo, o Japão vai dar um boom. Só que no setor do turismo, aí vai vir outros setores ligados ao turismo que vão crescer junto. E nisso vai dar um crescimento do Japão, vai dar um crescimento do Japão. Mas não vai ser aquele crescimento assim, como é que se diz assim? Como é que eu vou poder explicar para vocês? Não vai ser aquele crescimento que vai ser de uma vez. Tá? Ele vai ser de forma gradual. Ele vai começar a gerar empregos de forma gradual. Ele vai começar a rodar a roda da economia de acordo com o Japão for abrindo a fronteira. Por quê? O Japão ele vai abrir as fronteiras, vai para o turismo, vai. Só que ainda vai haver limitações de número de pessoas que vão poder entrar. Então você vê a diferença? É diferente de você abrir a porta, entra todo mundo de uma vez e você ir colocando gradual. No Japão vai fazer de forma gradual. Então esse crescimento do Japão vai ajudar? Vai, mas não de forma gradual. Vai ser de forma gradual e para alguns setores só. Alguns setores da economia. Vai ser bacana? Vai. Eu falo isso porque eu já trabalhei na parte hoteleira do Japão. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi uma das melhores experiências que eu tive contato com a realidade, né, da parte de cozinha de a gastronomia de alto padrão, né? Parte de administração que eu nunca teria, como é que se fala assim, experiência se eu não tivesse vivido aquilo, tá? Foi muito bom para mim como crescimento de pessoa, abrir o campo de visão para várias coisas. Foi muito bom. Isso vai ajudar o Japão? Demais. Vai ajudar demais. Mas é aquela velha história. Tá? Não espere milagre, porque isso não vai acontecer, tá? Devido até porque do preço das commodities. Então você vê que o Japão o BOJ ele vai ter que dar um jeito de explicar a situação, tá? Sem ficar feio para ele. E nisso o que acontece? Ele está ficando sem desculpas. E nessa de ficar sem desculpas, ele já não sabe o que fazer para tentar, como é que se fala assim, passar um pano em cima dessa situação que eles estão criando, junto com o Kishida. Porque se o Kishida chegasse lá e desse uma voadora de 2 pés nesse povo, teria que dar um chega pra lá no BOJ, mas é uma coisa que ele não faz. E o sinal que Japão não evoluiu a mentalidade dele de anos atrás. Por quê? A grande maioria, para não falar 99% do BOJ, são legisladores, tá, muito antigos. Então eles mantêm aquela mentalidade de 10 anos atrás. E você tem que evoluir. Os tempos mudam, as situações mudam, as pessoas têm que evoluir com aquilo. E a cabeça do BOJ não mudou, não evoluiu. Vou dar um grande exemplo para você, tá? Pode ser sentimental, pode ser financeiro, pode ser o que for. Tem uma molecada que está empreendendo lá no Brasil usando dropshipping. Tá? Para quem não sabe o que é dropshipping, eu sugiro que você dê uma pesquisada. Que se eu for explicar o que é dropshipping aqui nesse vídeo, vai ficar 1 hora de vídeo. Tá? Então, tem molecadas que estão empreendendo usando dropshipping que estão ganhando milhões com isso. É bacana? Pô, é bacana. Tá? Mas é aquilo. A cabeça precisa mudar. Tanto que essa molecada muitos deles em entrevistas que eles estão dando, falam assim, eu pretendo parar de estudar, porque eu vejo que eu estudo, não vou conseguir colocar no meu dia a dia, e o que eu estou aprendendo aqui me gera muito mais valor, como financeiro e como pessoa, do que um estudo.
Claro, um diploma é bacana, um diploma é bom, só que não te garante o futuro. Tá? Então você tem pessoas que estão abrindo a mentalidade delas. É outro exemplo, igual no caso assim, na vida sentimental da pessoa. Tá? Se você não consegue arrumar um namorado, tá? Ou não consegue arrumar uma namorada, aí é a hora que você tem que analisar você como pessoa, analisar você, não as outras pessoas. Você tem que falar, por que eu não consigo arranjar um namorado ou uma namorada? Será que eu estou sendo exigente demais? Será que eu não estou, como eu falo assim, estou sendo intransigente, não consigo fazer concessões, não consigo entrar num acordo com as situações? Aí é que está. Você vê que a guerra da Ucrânia com a Rússia é um grande exemplo disso. Não houve consenso. O Putin chegou com uma voadora de 2 pés na Ucrânia. É certo? Não. Né? Por quê? Está havendo mortes. Se chegasse no consenso, poderia não ter chegado nesse pé. Então, por falta de consenso, tá? Existem as guerras. É a mesma coisa. No caso, não consigo arranjar um namorado, não consigo arranjar um namorado. A culpa dos outros não, geralmente a culpa é da pessoa. Claro que você não tem que abrir mão de tudo para tudo das pessoas. Você tem seus sentimentos, você tem suas opiniões, você tem uma vida, tá? Mas também você ser intransigente 100% com tudo, isso te isola das pessoas, isso é fato, tá? É a mesma coisa aqui, tá? Mas continuando aqui, ao contrário dos Estados Unidos e Grã-Bretanha, o Japão não estava em situação em que a taxa de inflação provavelmente excederia a meta de estabilidade de preços de 2% por um período prolongado, enquanto observava uma espiral de preços e salários, disse a ata, citando opiniões de alguns membros. O que isso quer dizer? Quando o Kishida ele entrou, tá, no poder, o que aconteceu? Veio aquela euforia, vamos subir o salário das pessoas, empresas, subam os salários, aumentem os salários das pessoas, vamos dar uma melhorada nisso, né? Aquela política de político, tá? E nisso, como é que se diz? Gerou-se uma euforia no comércio em geral, tá? Tanto que na vida das pessoas. Vamos receber aumentos, vamos ter uma qualidade de vida melhor, vamos conseguir comprar mais poder aquisitivo para a pessoa. Como é que se fala assim? Poder para o povo! Só que em compensação ninguém contava com isso com a guerra. O que isso aconteceu? Quebrou toda a política disso. O que aconteceu? Os aumentos vieram, não acompanhou o aumento de salário, não está acompanhando os aumentos dos produtos, e nisso o que as pessoas estão fazendo? Se lascando, tá? É basicamente isso que estão falando aqui. Então aquela parte de estabilidade acabou, tá? Daqui para frente só Deus sabe, tanto que eu já coloquei no ar, tá? Falando sobre a Toyota vai parar de novo, e nisso o que acontece? Menos dinheiro para o povo, tá? No caso assim, para os trabalhadores, menos poder de compra, e o que acontece? A roda da economia vai parando. Simples, é um grosso exemplo, tá? Mas vamos lá. Era, portanto, importante que o Banco Central continuasse com a flexibilização monetária para apoiar a recuperação econômica da pandemia, acrescentaram os membros, de acordo com a ata da reunião. Naquela época, sim, tá? Mas do começo do ano para cá, essa política deveria estar mudando. Por quê? Houve essa parte da guerra. Antes não tinha guerra, era só o problema do Covid. Era só o Covid que estava gerando transtorno no Japão. Tá? Então a política que o governo japonês estava fazendo, entre aspas, tá? Até a metade do Covid estava certo, dar apoio para as empresas para não haver o quebra-quebra das empresas, para as pessoas não perderem emprego, etc. Mas muita coisa mudou de lá para cá. E nisso o que acontece? Eles não estão acompanhando a mentalidade da mudança que está acontecendo no mercado. Está mudando muito rápido. E nisso o que acontece? Está ficando para trás. A Rússia,
Você vê que o rublo russo está em altos e baixos. Ele está uma montanha russa ali. Por quê? A Rússia está lutando com unhas e dentes para manter o rublo alto. Para ele é interessante, é a mesma coisa. O Japão deveria fazer a mesma coisa, lutar para manter o ien alto. Alto assim, né, em relação, no mesmo patamar do dólar. É o que a Rússia está tentando fazer. Ele está tentando manter o rublo alto. Alto que eu quero dizer, no mesmo patamar do dólar. E aí? Você vê que não é o que o Japão está fazendo. Muito pelo contrário, ele está deixando a coisa andar. E nisso o que acontece? Os estrangeiros que estão aqui, ou as empresas que estão aqui que precisam mandar dinheiro para fora, perdem dinheiro. Quando tem que comprar material de fora para o Japão, tem que gastar mais. Então, as duas únicas fontes que o Japão está se beneficiando com esse aumento do dólar, o que é? É para exportar, quando ele, entre aspas, exporta seus produtos, tá? Porque as empresas vão comprar mais, porque o dinheiro está rendendo aqui no Japão. E na parte do turismo, só que o turismo não conta porque o turismo ainda não começou. Porque o estrangeiro vai vir de lá para cá, vai ver que o ien está alto, né? No caso assim, tá em relação ao dólar. Então ele vai gastar menos comprando mais aqui no Japão. Então ele vai querer comprar mais. E nisso o que vai acontecer? As empresas, no geral, vão conseguir vender mais, vai gerar mais empregos, mais horas trabalhadas. Só que nessa brincadeira toda, como ainda não começou, não dá para mensurar isso. Então você vê que a política do BOJ é contando com o ovo no fiofó da galinha. Tá, mas continuando. O núcleo de índice do preço ao consumidor do Japão, excluindo produtos voláteis de alimentos frescos, subiu 0,8%. Você vê que eles estão camuflando, porque eles já estão excluindo produtos voláteis, né? Subiu 0,8% em março em relação ao ano anterior. O ritmo mais rápido de aumento em 2 anos, em meio a custos mais altos de combustíveis. Estão colocando a culpa no combustível, mas não é só isso. Tá? Existe a sazonalidade, existe por causa da guerra lá também, existe uma série de fatores. Só que você vê que estão botando a culpa só nos combustíveis. Tá? As taxas de dados... Ó, presta bem atenção nessa frase agora, isso aqui me chamou muita atenção. Tá? As taxas de dados móveis nitidamente mais baixas continuarão sendo um empecilho para o número principal. Vou ler de novo. As taxas de dados móveis, o que isso quer dizer? Planos de internet. Tá? Nitidamente mais baixas continuarão sendo um empecilho para o número principal. Então, o que isso quer dizer? Que na parte da internet, para o BOJ, quando a internet tiver esses pacotes de dados muito baixos, para eles não é interessante. Por quê? Menos valor de arrecadação. Então, para eles, para o BOJ, tem que ter pacotes de dados, de dados móveis, de informação, a preços altos, não é a preços baixos. Então já dá para você sacar que futuramente esses planos de internet baratas, elas devem começar a sumir do mercado. Gradualmente. Não vai ser da noite para o dia. Por quê? Para não assustar o consumidor. Mas grande provavelmente vai começar a sumir. Tá. Economistas esperam que o índice de preço ao consumidor aumente ainda mais, né, quando o efeito dos planos móveis mais baratos começar a diminuir ano a ano. Vou ler de novo. Tá? O que isso quer dizer? Pacotes de dados, no caso assim, de internet, cada vez mais caros. Tá? Porque tem aqueles planos, né, para a família, com os preços bem em conta agora. E a tendência disso é sumir daqui para frente. Economistas esperam que o índice de preço ao consumidor aumente ainda mais quando o efeito dos planos móveis mais baratos começar a diminuir ano a ano. Então você vê que a tendência de pacote
de dados para a internet é subir o preço, não é cair. Então você vê que o BOJ já está soltando esse tipo de coisa, tá? Então o que acontece? As operadoras vão começar a seguir a linhagem de pensamento do BOJ. E nisso o que acontece? Você vê que o Suga barrou isso. O Suga ele chegou lá, deu uma voadora de 2 pés nas operadoras e diminuiu. Mas com Kishida não quer dizer que isso vai acontecer também, tá? Então já fique atento. Alguns membros expressaram a opinião de que a taxa de variação homóloga do índice de preço ao consumidor seria de cerca de 2%, por enquanto, mas será necessário considerar a maneira ideal de explicar a avaliação do banco sobre a tendência subjacente de preços e suas perspectivas de preço. O que isso quer dizer? Que o BOJ ele vai ter que dar um jeito de explicar isso para as pessoas. Porque preços altos e aumentos de preços, consequentemente, é bom para o Japão. É isso que o BOJ, é a missão do BOJ agora, porque eles estão ficando sem desculpas. Porque a desculpa do coronavírus já acabou, já não tem mais o que falar. Tá. Então, é aquela velha história. Estão jogando no petróleo. Só que ainda estão jogando isso porque está ainda tendo aumento. Só que ainda tem as commodities também, que eles não usaram. Mas você vê que eles estão tirando certos produtos para fazer a avaliação. Porque se incluir aqui o aumento daqueles produtos, no caso dos alimentos frescos, na análise do BOJ, esse número seria muito maior. Então o estrago, quando eles tivessem que soltar para o público, seria muito maior isso. E você vê que eles estão camuflando números. Eu acho sacanagem, tá? Porque quando você vai fazer auditoria nas empresas, você não vai excluir certas coisas. A auditoria é 100%. Se tem 100 produtos, a auditoria é nos 100 produtos. Você não vai excluir certos produtos para poder fazer auditoria. A não ser que seja uma auditoria direcionada. Então eu vou fazer auditoria só em um produto. Aí sim, mas se tratando de uma política, no caso assim, nacional, não, se você excluir produtos, você está camuflando. Isso é errado. E é coisa que eles estão fazendo. Por quê? Para tapar a visão do povo. Tá? Um membro disse que é importante excluir os preços dos itens sujeitos a grandes flutuações para variar a tendência de preço. Você vê a sacanagem? Vou até ler de novo. Um membro disse que é importante excluir o aumento de preços em itens sujeitos a grandes flutuações. Flutuações que é aumento e queda, no caso assim, o seu legume, a sua verdura que você come. Porque isso passa sazonalidade. Na época da temporada ele cai, tá? Ou cai muito o preço, porque dependendo da oferta e da demanda. Mas dependendo, quando chega na entre safra, aquilo sobe de uma vez. Principalmente se tem agricultor que não tem estoque nem nada para revenda, aquilo sobe de uma vez. Além que tem a parte climática também, às vezes dependendo do ano, cai muita chuva, rebenta toda a plantação. Tá? Então, o que acontece? Então, essas flutuações que eles querem dizer de certos produtos. Tá? Só que se você esconder isso, você está camuflando a inflação. Então, no mês vai estar X, mas se você esconde esse número, no outro mês vai estar X também, não vai estar Y. Né? E dependendo do outro mês, poderia, em vez de Y, poderia estar 2Y. E é isso que o banco está fazendo. Está tentando camuflar as coisas. E nisso, o que acontece? Vai dar uma caca nesse Japão que só Deus sabe. Mas continuando. Excluir os preços de itens sujeitos a grandes flutuações para avaliar a tendência de preços. Mas depender apenas de números que excluem alimentos frescos e energia, itens que podem afetar diretamente a vida cotidiana das pessoas, traz o risco que o banco enfrentaria, dificuldade de obter ampla compreensão do público. Isso é óbvio. Por quê? Se é uma pessoa que só escuta as informações e não analisa, o que eles soltarem é lucro. Então, se eu posso falar que o Japão tá bom, a pessoa que está escutando ali, que não analisa nada, tá bom. Mas se é uma pessoa que faz análise de informações, análise de dados,
tá? Igual que eu faço aqui para trazer para você. Uma pessoa que está avaliando as bolsas de valores, que ela tem que fazer investimentos, ou ela tem que fazer um investimento na própria vida de acordo com certas informações, na hora que vê esse tipo de coisa, ele fala assim, porra, tá de sacanagem. Vocês estão escondendo o jogo. É o que está acontecendo. Na reunião, o BOJ deixou sua política monetária inalterada. Então você vê que inflação, tá? Ele estabeleceu que as taxas de juros a curto prazo em menos de 0,1%. Então o que quer dizer? Dependendo do dólar vai continuar. Enquanto orientava os rendimentos de títulos do governo japonês de 10 anos para cerca de 0%. O que isso quer dizer? Que o papel do Japão não vai valer de bosta, desculpa, tá? Os títulos do Japão, para rendimento a 10 anos. Então, quem comprou isso aí, tá? Com rendimento a 10 anos ou menos, vai se lascar de verde e amarelo. Praticamente assim. Ou vai ter prejuízo ou vai ficar no tete a tete, não vai ter ganhos. E nisso, o que acontece? As pessoas que investiram no Japão na parte de títulos vão começar a perder interesse em investir no Japão. E o Japão vai começar a perder o quê? Investimentos. Fato! Tá? O recente surto de inflação no Japão ocorre em um momento em que o iene desvalorizou acentuadamente, inflando os custos de importação para o país, né, pobre em recursos. O Japão é um país pobre de recursos. Tá? A queda do iene em relação ao dólar americano reflete uma crescente divergência entre a política do BOJ e o Fed, no caso o Federal Reserve dos Estados Unidos, mais agressivo, que entrou em um ciclo de altas taxas para conter a inflação. É aquilo que eu estou tentando explicar desde o princípio do vídeo. A mentalidade dos gestores do BOJ não acompanhou a mudança do tempo, diferente do Fed. Por quê? Grande parte dos legisladores do Banco do Japão são idosos. São pessoas mais antigas. Então eles estão com a mentalidade de pensamento de 10, 15 anos atrás. Quem viveu no Japão há 10, 15 anos atrás vê que a política deles está igual agora. E não deu essa transformação. O tempo está mudando muito rápido. As cores estão mudando muito rápido. Então se os legisladores não acompanharem isso, o Japão fica para trás, é o que está acontecendo. Eles estão com a mentalidade que o iene fraco, no caso assim, o iene fraco em relação ao dólar forte é bom. Iene fraco o que é? O iene lá em cima, tá? É bom por quê? Para atrair investimentos. Só que há 10, 15 anos atrás, quando era feita essa política, era um equilíbrio mais ou menos assim. Subia um pouco só ou caía um pouco só. Não dessa maneira, que está subindo muito de uma vez. Então está ficando uma discrepância. Antigamente, era mais ou menos assim, tá? Que a coisa acontecia. Hoje não. Nós está assim. Tá? Essa diferença. Tanto que teve as pessoas mais antigas do Japão, acho que deve se lembrar que teve uma época que o Japão chegou a 98 ienes. Foi a época que o Japão teve menos investimento no Japão. Então, por causa da deflação. Então é a hora que os legisladores estavam correndo para fazer uma pequena inflação, para subir isso, para chegar à margem de 110, 105. Então, antigamente se fazia essa política de flutuação, mas não da forma que está, você vê, hoje, a 131, 130 para $1. Então você vê que a diferença de 110, 105, 110, 115 é diferente de 130. Então dá muita diferença. E a cabeça dos legisladores do BOJ não acompanhou o tempo. E o que acontece? Está se lascando agora. Nós estamos se lascando. Né? Em sua reunião de política, o BOJ reforçou seu compromisso de conter o aumento nas taxas de juros japoneses de longo prazo, oferecendo a compra de quantidades ilimitadas de títulos do governo japonês de 10 anos a uma taxa fixa de 0,5%. Então, aquela velha história. Quem comprou e quiser revender para o governo, agora
vai ganhar só 0,25. A merreca. Vai valer a pena vender? Não vai. E aí? Dependendo do governo, só vai conseguir resgatar esses títulos de quem estiver disposto a vender. Caso contrário, se lascou. Tá? Na ata, alguns membros disseram que era importante conter a pressão ascendente sobre os rendimentos de 10 anos por meio de várias etapas, incluindo as operações de compra de títulos de taxa fixa para manter os efeitos de estímulo econômico do lado da política monetária. É aquela velha história, tá? Só para finalizar o vídeo aqui, porque já deu meia hora e ficou compridão essas análises. Mas o que isso quer dizer? Que se o Japão consegue manter atraente os valores dos títulos do Japão, vai aparecer mais investidores querendo comprar títulos do governo japonês, etc. Mas se não for atraente, as pessoas vão deixar de investir no Japão. No caso, assim, em títulos do governo. Você vê que existe o título Tesouro Nacional no Brasil, né? Tem os títulos do governo brasileiro, que é o Tesouro Nacional. Aí no Japão tem a mesma coisa. Igual você vê que no Brasil tem a taxa Selic, para poder ver essa flutuação. E no Japão tem uma política bem baseada nisso aí. Só que você vê que do Japão não é atraente para as pessoas. Igual assim, a pessoa vai comprar um título de 10 anos para ganhar um rendimento de 0,25, pô, não é lucro para ela. Ela só vai perder dinheiro. Por isso que não é atraente em investir nos bancos japoneses, porque a taxa de juros, no caso da poupança, é muito baixa. Então você tem a sua conta bancária lá, mas para poder só ter onde deixar o dinheiro guardado, porque falar que investimento é lucro, não é. Existem outros investimentos mais atraentes no Japão, mas a parte da poupança é uma porcaria. E aquela velha história, você quer ter dinheiro, você tem que fazer o dinheiro trabalhar. Quer fazer um rendimento inteligente, quer ter como é que se fala assim, enriquecer de forma inteligente, você tem que fazer o seu dinheiro trabalhar para você, não é você trabalhar para o dinheiro. Isso não é uma forma inteligente. Você vê que os ricos, o que eles fazem? Eles diversificam seu portfólio de investimento. Por quê? É para o dinheiro trabalhar para ele. Não ele ter que trabalhar pelo dinheiro. Você vê que tem muito empreendedor pequeno também que faz a mesma coisa. Ele começa a ganhar uma certa quantidade e ele já investe em uma outra coisa. Mesmo que seja num ganho passivo, com menos rendimento, mas já está gerando dinheiro para ele, sem ele ter que ficar trabalhando. E nisso ele dá foco no negócio dele. E assim ele vai crescendo. Essa é a mentalidade como é que se fala assim, do empreendedor para ficar rico. Tá? É aquela velha história, você trabalha X, não guarda Y e estoura o X que você ganhou, isso é dar murro em ponta de faca. Aí aquela velha história, porra, por que será que eu nunca enriqueço? Por causa desse tipo de coisa. Claro que existe uma série de fatores que eu não posso apontar o dedinho, tá? Da mesma forma que se eu usasse 100% do que eu estou falando aqui, tá? Hoje eu estaria rico. Não sou hipócrita, tá? Sei que eu estou fazendo errado? Sei que eu estou fazendo errado. Só que no caso da minha situação atual, não dá para gerar certos investimentos, mas eu tenho investimentos pequenos, mas tenho. Né? Vou ficar rico um dia? Se Deus quiser, mas ainda não chegou a meia hora. Mas é aquela velha história. É melhor você começar com pouco, pequeno, do que não começar com nada. Se você sair estourando tudo agora, é igual aquela lenda da cigarra, tá? Com a formiga. A formiguinha ela foi ajuntando dela ali pro inverno e a cigarra lá só cantando e dançando. Na hora que chegou no quebra-pau, no inverno, ó, a cigarra ó, se fudeu. Tá? Então daqui para frente no Japão, se você quiser ter uma vida um pouco mais estável aqui no Japão, eu sugiro que já comece a repensar seu modo de vida aqui no Japão de alguma maneira, em relação a investimentos, não só guardar dinheiro, tá? Investir esse dinheiro, invista esse dinheiro de alguma forma. Tá? Não precisa investir só no Japão, você pode investir no Brasil também. Tem vários fundos de investimento no Brasil que você pode usar. Não estou falando para usar na bolsa de valores, tá? Porque bolsa de valores é uma coisa muito volátil também. Eu sou
do tipo mais do conservador, já ia falar consumidor, tá? Eu sou mais do tipo conservador, então bolsa de valores para mim não é atraente, porque eu não tenho saco de ficar olhando a flutuação cambial todos os dias. Então para mim não é legal. Então eu já invisto em outras coisas, tá? Em outras partes financeiras, tá? Mas está lá, rendendo. Por enquanto é pouco, porque meu investimento é pouco, mas já comecei, tá? Então eu sugiro para você que está aqui no Japão, né, tire uma pequena porcentagem, tá, uma parcelinha ali, tá, do seu salário. Não precisa ser muito não, tá? Você vê o quanto dá para você, 5 mil ienes, 10 mil ienes. Se você puder mais, melhor. Mas é aquela velha história, tira 5, 10, tá? Joga num fundo de investimento dele. Ah, japonês, mas não vai render nada. De grão em grão, a galinha enche o papo, tá? De juros sobre juros que você for deixando mantendo ali, quando você assustar, a coisa vai estar crescendo. Só que leva tempo, tá? Leva tempo, principalmente nessas partes de investimentos. Se você investir um montante grande, claro que você vai ter um rendimento muito maior. Se você coloca uma migalhazinha, você vai pequenininho, até a coisa começar a ganhar corpo, aumenta, demora. Mas pense nisso, por favor, porque daqui para frente, com essa política do BOJ e com outras políticas que estão saindo do Kishida, não vai dar o que presta. Então torçam para acabar com a guerra logo e ver quanto tempo vai durar essas sanções, porque de acordo com essas sanções, se depender da cabeça dos legisladores do BOJ, do Banco Central Japonês aqui, nós estamos tudo fodidos, tá? Nós estamos tudo lascados a longo prazo. Então, né, vamos torcer que Deus nos ajude, tá? E eu peço a sua ajuda também, tá? Se você assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Porque eu tenho certeza que muita gente não vai assistir esse vídeo até aqui. Principalmente a análise socioeconômica é meio complicado. Principalmente parte econômica é duro, principalmente com certas análises que eu solto, bate na cara das pessoas e fala assim, hipocrisia, POC! Tá? Que as pessoas me xingam, mas é a verdade. Por isso que eu falo, que aqui no canal é sem firula, tá? Então eu peço para você, se você puder nos dar uma ajuda, se inscreva no canal. Se você já é inscrito no canal, deixa seu like, por favor. Nos ajude, né? Como eu te falo assim, porque estamos chegando numa situação que um precisa da ajuda do outro. Eu passo as informações de tendências, você pode me ajudar com seu like ou com sua inscrição, tá? Se você quiser, claro. Se você achar que o que eu fiz é certo e que vai te ajudar de alguma maneira. E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!